Olá, eu sou Ludmila Rocha, repórter do Broadcast Energia aqui da Agência Estado. No Energia em Debate de hoje, eu converso com o presidente da Bolt Energy, Gustavo Ayala. Muito obrigada pela entrevista, Gustavo. Obrigado, Ludmila. Obrigado pelo convite. Tá certo. Gustavo, eu queria começar conversando sobre esse cenário de baixos preços, né, que a gente tem visto no mercado de energia. O PLD, que é o preço de liquidação de diferenças, fez um ano aí no piso regulatório. E queria saber como que vocês estão navegando nesse cenário, que estratégias vocês têm utilizado para atingir os objetivos de retorno, considerando esse contexto. Maravilha. A trading, ela de fato, ela se move pela volatilidade. Então, com preço baixo e estável, realmente é um momento que a trade não cumpre muito a sua função, que é prover preço fixo para o mercado, seja para o gerador, seja para o consumidor. Então, o que o mercado tem feito para suprir essa falta de volatilidade? O mercado tem operado muito fazendo leilões de CMO, ou seja, o custo marginal de operação ele pode estar abaixo do PLD mínimo, que é o piso regulatório de R$ 69,00 por megawatt-hora que tem hoje, e esse CMO ele pode ser comercializado. Então, tem algumas iniciativas que o mercado tem feito para poder comercializar, fazer o trading desse produto. Outros produtos são produtos de longo prazo. Tá? A gente tem uma incerteza muito grande em relação ao piso de 2025. Isso deve fazer que o mercado comece a negociar esses contratos de 2025 com mais liquidez. Como aconteceu isso para 2024. Tá? 2024 você tinha uma incerteza se o piso seria aí a metodologia que o governo tem, que a ANEEL tem feito isso nos últimos 20 anos, e tinha uma disputa regulatória se o piso poderia ser até, eventualmente 0 ou R$ 15. Tá? Então tinha uma incerteza muito grande com qual seria o piso. Isso fez com que muitas empresas negociassem contratos mais longos. Só Tá? para Então, confirmar, a gente está falando 2024, porque essa discussão foi referente à PLD de 2023, né? exatamente, até o primeiro semestre de 2023. Então, aqui na Bolt, o que a gente tem feito? A gente tem tentado aproveitar essas oportunidades. Tá? A gente tem olhado muito a autoprodução também. Tá? A gente tem olhado outras oportunidades de geração distribuída, que a gente está bem avançado em geração distribuída. A gente abriu uma empresa só dedicada à geração distribuída. Então, a gente arrenda usinas aí de 15 a 20 anos e vende isso no varejo. Então, em julho de 2022, tinha uma pessoa em BH, hoje tem 25 pessoas em BH, em Belo Horizonte, tocando só a venda para o varejo. E, além disso, o que as empresas também têm feito, né, além dessa volatilidade regulatória do piso, né, CMO, fazer esse produto CMO, mas está tendo essa abertura do mercado, e a abertura do mercado traz o varejo do Mercado Livre. Ou seja, o cliente está no grupo A ainda, ele já está no grupo A, tem uma conta aí acima aí de R$ 10.000, tá? A gente tem caso aqui até acima de 5 mil acontece, tá? Mas normalmente acima de R$ 10.000 tem grande chance dele já estar no grupo A, então ele pode migrar para o Mercado Livre a partir de janeiro de 24. Então a gente já tem assinado muito contrato com esse tipo de cliente. E aí, claro, tem todo um novo desafio para esse tipo de cliente. Esse cliente ele é um cliente menor, ele é um cliente que não entende de energia, não sabe o que é real por megawatt-hora, e nem quer saber, tá? Não é a expertise dele. Então, ele precisa ter um contrato simples, precisa ter garantias simples, porque quando o Mercado Livre está acostumado já com garantias mais fortes. Fiança bancária, seguro garantia, que seja uma fiança corporativa. E você vai falar esse tipo de linguajar com esse cliente, não é o correto go-to-market que a gente está enxergando aqui na Bolt, e o mercado está indo na mesma linha, acredito eu. Então, a Só gente para a simplifica o gente contrato.
Só para a gente explicar para quem está nos assistindo, a partir de 2024, todos os consumidores atendidos em alta tensão, né, o chamado Grupo A, vai poder migrar para o Mercado Livre e escolher o seu fornecedor de energia. E nesse contexto, para além dessa questão de simplificação de contratos e até de contato com o consumidor, tem alguma outra dificuldade, seja de mercado, seja regulatória, que vocês têm encontrado? Ou justamente por já atuar em geração distribuída, é uma relação que é mais facilitada? Boa pergunta. A gente sempre teve uma varejista na gaveta, tá? E a gente nunca quis colocar ela em prática, porque o mercado sempre ele vinha do maior para o menor, tá? Então você ia liberalizando ali os limites. Então às vezes a gente tem aqui 300 contrapartes, que a gente conhece todo mundo, conhece o balanço a fundo de cada contraparte, então tem uma análise de crédito muito rigorosa. Quando você vai para o middle market, tá? Essas empresas, muitas vezes, a gente não tem muito um balanço histórico, a gente não tem muito conhecimento com quem está à frente da liderança. Então, a gente sempre falou que não fazia sentido a gente ir para o varejista. Quando a gente entra na geração distribuída, montam uma venda para varejo de baixa tensão, se confunde um pouco e veio muito cliente do grupo A, tá, para a gente. Então, a gente começou a ver que a venda, o produto é bem similar em termos de venda, tá? Em termos de operacional é totalmente diferente, né? Um é CCE, o outro é a distribuidora, a concessionária. Mas em termos de venda, é um produto muito parecido. E aí fazia sentido a gente colocar um cliente de varejo para dentro do portfólio da Bolt, com a gente abdicar de cláusulas importantes nos contratos para se tornar mais simples e abdicar de garantias financeiras. Valia a pena colocar esse cliente para dentro do portfólio da Bolt. Então, foi nessa tendência que a gente entrou no varejista, pegando esse cliente ali de varejo mesmo, não é nem uma indústria média. Aí a gente volta para a Bolt como sempre atuamos, que é o atacado. Agora, o pequeno, a gente tem atuado dessa maneira e faz todo sentido, é uma economia muito boa para ele e cabe na nossa conta, inclusive se tiver inadimplência. Tá? Porque se tiver inadimplência, a gente não tem um mecanismo de garantias financeiras tão robusto quanto no Mercado Livre no atacado. Então, a gente consegue a matemática para de pé com esse cliente, mesmo a gente abdicando dessas garantias financeiras. Você citou também a atuação de vocês no mercado de geração distribuída. Houve um marco legal aprovado no ano passado e nesse ano começou a transição para o início do pagamento do fio, que foi visto por algumas empresas como algo que reduziu a taxa de retorno. Queria saber, nesse contexto, como que está o mercado de geração distribuída no qual vocês estão atuando para esse ano, né, esse finzinho de ano, como tem sido, e também as perspectivas já para o ano que vem, considerando também essa abertura de mercado. Não, maravilha. Essa questão o mercado tem chamado de GD1 e GD2. Tá? O que é o GD1? O GD1 é antes do marco legal, antes da Lei 14.300. Então, antes da Lei 14.300, não se pagava o fio B, tá? Não se pagava a transmissão, tá? Uma parcela grande ali da transmissão. Então, os projetos eram muito mais atrativos do ponto de vista das usinas. Já a partir do marco legal, você vai começar a pagar, tá? Então chama de GD2 e você tem até uma escada. Você vai pagando em suave. A mudança não é tão brusca. Então você tem um pagamento do fio B, da transmissão, e isso impacta o quê? O projeto de GD2 ele tem praticamente o mesmo payback, tá? Então tem um payback muito similar, porque como você está o fluxo de caixa está diminuindo nos próximos 5 anos, não tanto, você está suavizando esse fluxo de caixa, essa perda de receita, esse custo a mais que você vai ter com a transmissão, o payback é meio parecido. Porém, a TIR ela tem um impacto considerável.
Então, o que a gente está olhando? O mercado inteiro está na GD1, tá? Tem, só para você também não é o fim do mundo, tem 30 GB de parecer de acesso. Tá? 25 GB é para usina compartilhada. É muita coisa. Né? Então, a gente está... a Bolt está pegando uma fatia desses 25 GB. Tá no mercado pegando uma fatia para prover os seus clientes. Agora, na GD2, ela tem um payback parecido, tem uma TIR menor, porém, a gente está apostando aqui que você tem em dois fatores. Uma que essa tarifa, a nossa perspectiva é que a tarifa vai continuar subindo, tá, do De quem regulado. não está na geração distribuída, né? Exato. Então, essa tarifa, ela aumentando, ela aumenta também a receita da GD2, tá? Estou pensando que a GD2 também tem salvação, né? Então, aumenta a receita da GD2. E o outro ponto são os painéis solares, que a gente, historicamente, aí, viu decrescer demais aí a eficiência, né? O megawatt gerado e o custo desse painel solar. Então, a gente acredita que isso daí vai ser um fator de custo para baixo e o outro fator de receita para cima é o aumento na tarifa do regulado. Então, isso vai melhorar a vida do GD2. Tá? Pode ser que em algum momento ele fique tão bom quanto o GD1. Não é a nossa perspectiva no curto prazo. Tá? A gente acha que foi um impacto considerável. Então, projetos de GD2 vão ter aqui uma desaceleração. Tá? Mas não acho que é o fim do mundo. Acho que o mercado vai continuar. Em algum momento, essa conta volta a ficar atrativa para o mercado. E ainda no Mercado Livre, a gente tem consultorias estimando aí o PLD continuando no mínimo até pelo menos o fim de 2024. Queria saber se vocês trabalham com uma perspectiva parecida e o que vocês consideram que deve pressionar esses preços para cima em algum momento. Exato. O que acontece é que a gente também tem a mesma perspectiva, tá? Que 2024 vai ser um preço bem baixo, tá? E o que acontece? A gente acha que a gente está aqui em São Paulo, tá? São Paulo está tendo um calor absurdo que historicamente não se vê uma coisa parecida. Em pleno aí final de inverno ali, a gente já tá mudando de estação, mas você tem um calor assim muito grande. Então, essa mudança não é só em São Paulo, tá? E não só aqui no Brasil. Essa mudança a gente está vendo aqui em todo lugar do planeta. Tá? Essa discussão tá sendo na Europa, no Texas. A gente vai participar aqui de uma missão da Bracel para o Texas semana que vem. E o Texas está em estado de alerta assim, por conta das altas temperaturas. Então, a gente está vendo essas mudanças climáticas que basta aí uns 2, 3 meses aí de seca que o cenário pode mudar para 2025, tá? Porque 2024 a gente tem muita energia, tem um reservatório que está muito cheio, né? E a gente estava vertendo até pouco tempo atrás. Isso também é impensável, não é natural você verter em final de agosto, está vertendo usina hidrelétrica no auge do período seco do Sudeste, onde tem a maior parte dos seus reservatórios. Então, a gente acredita aí que 2025 pode ser que tenha um preço alto por conta das mudanças climáticas. E o consumo, por incrível que pareça, está subindo relativamente bem. Assim, a economia ela não está indo tão mal, não está indo super bem, mas não está indo tão mal ao ponto do consumo estar parado. O consumo tem crescido muito parecido com o PIB. Então, isso é uma outra forçante para que o preço possa ser que mude para 2025. Né? Então, a gente acredita que 2025 tem que olhar com cuidado, que não é tão certo que vai ser igual a 2024. A gente imagina que 2024 vai ser. Tá certo. No fim de agosto, a Bolt foi autorizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a atuar no mercado de gás natural.
Queria saber qual que é a estratégia de vocês para entrar nesse mercado, e se tem a ver com esse contexto todo de perder um pouquinho de competitividade, a geração distribuída e preços baixos no mercado livre ou não, se é uma estratégia mais de longo prazo de diversificação. Maravilha. A estratégia é mais de longo prazo, né? É natural que. Olha como acontece, por que teve essa necessidade? Muitos clientes nossos do Mercado Livre vieram pedir contrato de gás. Tá? Então, é natural que a gente tente atender o nosso cliente, né? Tanto trazer barreira de entrada para outras empresas, mas também de prover aqui com bons contratos para os nossos clientes já de energia elétrica. Então, esse é um grande motivo. Agora, a gente acredita que existe, para a gente ser um grande investimento assim da Bolt, né, no mercado de gás, então o principal é atender os nossos próprios clientes. A gente acha que o mercado precisa amadurecer muito mais. O mercado de gás, na nossa visão, não está tão maduro, tem que ter um trabalho forte aí para que seja maduro quanto de energia elétrica. Tá? Por exemplo, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela registra todos os contratos de energia elétrica. No mercado de gás, você não tem um registro como a CCE, né? E você tem, então, tudo bilateral. São contratos bilaterais. E, então, toda essa expertise da CCE, a gente acha, a Bolt, né, acha que deveria ser aproveitada para o mercado de gás. Então, se os contratos pudessem ser registrados lá na CCE de gás, seria um grande avanço. Tá? Porque hoje em dia você compra um contrato de gás, você não consegue liquidar ele é físico. Você tem que realmente arrumar um comprador para aquela oferta de gás. Mas o setor elétrico já resolveu esse problema há muito tempo. A própria CCE, que faz o registro, dá uma segurança jurídica. Você cria outros contratos baseados nesses registros da CCE. A CCE já sabe fazer isso muito bem, né? Então, se os contratos de gás natural fossem registrados lá, seria um avanço imenso. Tá? Além disso, se você comprou energia e você não conseguiu vender por algum motivo, a Câmara, a CCE liquida para você esses contratos. Tá? Então, esses mecanismos já estão todos prontos. Se eles pudessem ser aproveitados para o mercado de gás natural, ia ter um grande avanço, a Bolt seria, e outras empresas seriam muito beneficiados, e o consumidor final mais ainda. Tá? Às vezes você tem um contrato de gás que são, por exemplo, 100%, tá? Uma unidade, você não consegue vender metade. Você tem que ter o outro comprador lá para a outra metade, necessariamente. Então, você fica com esse contrato sem poder dar saída a esse contrato. Isso para a comercialização de gás é um desafio. E o setor elétrico já resolveu isso há muito tempo. Então, acho que a CCE pode ser um protagonista aí e vai ajudar o mercado a se desenvolver. E considerando essa falta de maturidade, né, na sua visão do mercado de gás, a ideia é atender a demanda que o cliente tiver e só, ou vocês também vão prospectar no mercado de gás natural, buscar parcerias? Qual que é a ideia nesse primeiro momento? Exato. No segundo, a primeira é só atender os nossos clientes, tá? No segundo momento, a gente acha que tem grandes empresas, né, fazendo novos terminais de regaseificação, tá? Inclusive aqui em São Paulo, que vai ser muito importante aí para desenvolver mais ainda o mercado. Tá? Então, certamente, há necessidade de comercialização de gás natural para outros clientes. Né? Então, isso vai ser, no segundo momento, uma oferta abundante de gás natural, maior do que a gente tem hoje no Brasil, e vai ser importante para a gente desenvolver a economia local. Então, a gente vê como essa é uma parceria, por exemplo, com um dono de um terminal de regaseificação. Seria fantástico, porque isso vai desenvolver certamente o mercado, vai ter mais oferta, e isso é bom para todo mundo. Então,
No segundo momento, sim. No primeiro momento, a gente está apenas atendendo aqui os nossos clientes. Já é um bom início aqui. Tá certo. E para além de comercialização, geração distribuída e agora gás natural, tem alguma outra frente no setor energético que vocês estão olhando, pensando em entrar? Tem todo aí uma discussão a respeito do mercado de carbono também. Queria Sim, saber como vocês estão olhando essas discussões. sim. O mercado de crédito de carbono é um mercado que todo mundo está olhando. Acho que o Brasil é uma potência, né? É um protagonista. E para a gente aqui é muito natural, porque as usinas, por exemplo, as usinas renováveis, eólica, ela também embutido na energia tem crédito de carbono. Então a gente consegue fazer a comercialização desse crédito de carbono através de usinas eólicas. Mas o que está acontecendo agora são até empresas de reflorestamento procurando a gente para fazer a saída desse crédito de carbono. Então a gente está estudando, é um mercado promissor, tá? É um mercado que é dolarizado, ou seja, então essa receita vem em dólar, que é um mercado global. Então é uma fonte de receita para todas as empresas do Brasil que queiram explorar isso. E acho que o Brasil tem muita divisa a trazer de fora aqui para o Brasil, né, para desenvolver o mercado local. A gente tem potencial de fonte primária gigante de energia e reflorestamento, etc. O Brasil também é protagonista. Então, o E aí, mercado só que para a gente está olhando, para a gente é muito mais fácil comprar de usinas eólicas, por exemplo, tá? Que a gente já tem o relacionamento, mas está tendo esses novos players de empresas que fazem apenas reflorestamento, que tem crédito de carbono também. Mas só para ficar claro, a ideia é vocês terem uma mesa de crédito de carbono, vocês já têm, e vão incorporar essa questão dos recursos das florestas? Sim, a gente está fazendo pontual, tá? A própria mesa da Bolt está dando vazão a esses negócios, mas certamente no futuro, no passo 2, é importante ter uma mesa dedicada ao crédito de carbono, porque são players diferentes. Quando o player de usina eólica, isso aí é meio que o dia a dia nosso, né? Agora, com players diferentes, é importante a gente ter uma mesa dedicada, mas eu acho que isso aí é um passo depois, tá? Não acho que a mesa mesmo consegue dar vazão a esses créditos de carbono de usina eólica, por exemplo. Tá certo. Você falou bastante, né, do papel da regulamentação, a segurança que, por exemplo, a CCE já oferece ao mercado de energia, e a gente está vendo o governo sinalizar que vai enviar um projeto para tratar da modernização do setor, que está sendo chamado de Lei Geral da Energia, né, substituindo um projeto que já está em discussão no Congresso, que é o 414 de 2021. Queria saber, na sua opinião, como agente do mercado, qual que é a expectativa em relação ao texto? O que vocês esperam que avance em termos de regulamentação para acompanhar ou ainda incentivar a modernização do mercado que já está em andamento? Ah, maravilha. Assim, tiveram duas coisas importantes nessa lei geral da energia que foram discutidas, né? Uma é você dar segurança para o investidor da renovável, que já investiu, tá? Já está com a sua outorga emitida, tá? Ou presta a emitir lá, valendo lá o incentivo da TUG. Só que ele não tem conexão. Então, o mercado recebeu isso com bons olhos. Tá? O governo dá essa segurança jurídica para o investidor de energia renovável que fez o investimento de acordo com a regra e não tinha conexão como escoar essa energia. Então, o governo vai fazer que o direito dele seja garantido. Isso foi ótimo. Outro ponto que a gente está vendo é você desonerar a tarifa do consumidor cativo. Isso a gente acha ótimo também. Então, a discussão da CDE. Por outro lado, o que a gente acha que vai acontecer, a gente não sabe, porque, por outro lado, você tem um outro projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados, em votação no Senado, inclusive foi tirado de pauta recentemente,
que vai acrescentar 88 bilhões à CDE, que já é caríssima. Tá? Então, você vê esse movimento e você vê o outro movimento do próprio ministro, do Ministério, né? Tentando que essas tarifas, né, esses encargos que não têm a ver com a conta de energia elétrica, saiam e vão para o orçamento da União. Isso aí realmente a gente sempre, o governo cortar qualquer gasto em qualquer governo, né, independente do governo, é sempre doloroso, né, poroso acontecer isso. Então o mercado está olhando isso com seria ótimo, tá, que fizesse essa mudança porque é o correto. Você não pode ficar onerando ali a conta de luz absurdamente. Mas dentro da CDE tem tarifa social, tem uma série de irrigação de agricultura, saneamento básico, tem incentivo para uma série de políticas nacionais, né, públicas nacionais, que não tem a ver, de fato, com a tarifa de energia elétrica. Se vai passar, realmente eu acho que gostaria de cenas dos próximos capítulos. Não sei se passa, mas seria ótimo para o mercado. Tá certo, Gustavo. Obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.